Graça e paz a todos, mais uma vez. Vamos hoje estudar a palavra de Deus e hoje o nosso tema é Ajuntai tesouros no céu. Vamos fazer uma prece juntos? Querido Pai, eu te suplico mais uma vez que o Teu Espírito Santo venha, Pai, nos perdoar, nos lavar pela graça e o sangue de Cristo e agora dá-nos o Teu Espírito, Senhor, para entendermos essa mensagem aparentemente simples, mas tão profunda e importante. Eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Queridos, ajuntai tesouros no céu. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. O próprio Cristo, ele disse dentro do Sermão do Monte: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Cristo aqui, ele enfatiza a necessidade de ajuntar tesouros no céu. É algo, natureza humana, ajuntar, ter mais, no caso aqui, ouro, posses, ganhos, méritos, nome. Nós queremos sempre ter e ter. E Cristo, ele não repudia o ter, mas ele direciona o foco para nós termos algo mais valioso, um investimento mais durável. E ele diz aqui que seria os tesouros do céu. Ajuntai, verso 20, para vós tesouros no céu. Então é digno de nós ajuntarmos, focarmos nos tesouros, mas temos que entender quais são os tesouros do céu e como ajuntá-los. É isso que nós vamos ver nesse estudo. A serva do Senhor diz no livro Maior Discurso de Cristo, capítulo 4, ela diz: a instrução é: ajuntai para vós tesouros no céu. É para o vosso próprio interesse, olha só, assegurar as riquezas celestes. Então presta atenção aí. É interesse seu e meu, ajuntar sim as riquezas do céu. Estas, diz o texto, estas, de tudo quanto possuís, são realmente vossas. Presta atenção nessa fase. Estas apenas de tudo quanto possuís são realmente vossas. Então, quando você ajunta casa, dinheiro, carro, posses, certos nomes, cargos, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Mas os tesouros que nós ajuntaremos para os céus, esses serão realmente nossos. E o texto continua: o tesouro acumulado no céu é imperecível, nenhum incêndio ou inundação o pode destruir, ladrão algum o pode arrebatar, nenhuma traça ou ferrugem corrompê-lo, pois encontra sobre a guarda de Deus. Então, esse tesouro está simplesmente sendo guardado pelo Senhor. Por isso ele não tem como se perder. Quando você pega a sua Bíblia e você vai lá para o livro de Isaías, no capítulo 13, versículo 12, a gente vai ver um pouco do que as Escrituras falam sobre esse tesouro para Deus. Isaías 13, 12 diz: farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Queridos, esse ouro era um ouro muito caro. Era necessário navegar pelo Mar Vermelho para conseguir esse ouro valiosíssimo. Mas o texto diz que o Senhor faria com que os homens, com que a humanidade valesse muito mais do que esse ouro. Então nós já estamos tendo a bíblica do que seria ajuntar tesouros do céu.
Quando você vai para Zacarias, no capítulo 9, versículo 16, as escrituras também dizem: o Senhor Deus, seu Deus, naquele dia, o salvará como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Aqui o texto diz que o Senhor tem os homens que vão ser salvos pela graça de Cristo, como pedras em sua coroa, pedras valiosas, um tesouro. E aqui nós entendemos o que Cristo quis dizer quando ele disse: ajuntai tesouros no céu. Queridos, a única coisa que vamos levar dessa terra são as pessoas salvas em nome de Cristo. Só isso. A sua posse, o seu dinheiro, a sua casa, a sua roupa, aquela casa na praia, tudo isso vai ficar e vai ser destruído. Tudo isso não vai valer de nada naquele grande dia. Mas o grande tesouro a ser acumulado, a ser ajuntado nos céus, são as almas salvas. Aqui diz: é nos permitido unir-nos com Ele na grande obra da redenção, e ser participantes com Ele nas riquezas que sua morte e sofrimento conquistaram. Esse é o tesouro pelo qual Cristo nos pede a trabalhar. O caráter é a grande colheita da vida. Agora, olha só, toda palavra ou todo ato que mediante a graça de Cristo suscita em uma alma um impulso em direção ao céu, todo esforço que tende à formação de um caráter cristão é depositar tesouro no céu. Olha que fantástico. Uma palavra que você dá de consolo, de direção bíblica, um carinho que você dá para o seu filho, que tende a ele a sentir gratidão pelo pai e prepará-lo a ser grato a Deus e a servi-lo. Todo impulso, todo ato que colabora para que alguém chegue mais perto de Cristo, tudo isso é um investimento monetário celestial. É dessa forma que você ajunta tesouros no céu. Olha que fantástico. E é por isso que o Senhor Deus pede para nós remirmos o tempo. O seu tempo é um investimento monetário celestial. Suas palavras e os seus atos. Para quê? Para formar pessoas prontas para morar com os anjos. Para salvar, pegar e remir almas perdidas do pecado e guiá-los na santificação e no serviço de Cristo. Isso é fantástico, fazermos parte dessa obra. Ainda diz que Cristo considera o seu povo, em sua pureza e perfeição, como a recompensa de seus sofrimentos. Sua humilhação, o seu amor e como o suplemento de sua glória. Cristo, o grande centro de onde toda a glória irradia. Queridos, você é grato pela salvação que há em Cristo, grato pela cruz, quer agradecer a Deus, quer dar um presente a Ele? Salve almas, leve pessoas aos pés dEle, ensine a Bíblia, ame, ajude, direcione, dê exemplo. Uma certa vez o apóstolo Paulo mandou uma carta para o seu discípulo Timóteo, e ele disse: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvará a ti mesmo e aos outros. Quando você cuida da sua vida, quando você dá um exemplo bom, que vive à luz de Deus, você está investindo tesouros no céu, porque o seu exemplo está testemunhando a todos que estão à sua volta. Essa é a grande bênção de fazer parte dessa obra. Porém, todavia, entretanto, livro de Juízes, capítulo 5, ele dá uma advertência em tempos de guerra. Juízes 5, você sabe bem, ali no tempo de Débora, o povo de Deus estava sendo oprimido. E ali Débora, ela incita uma guerra contra esse povo, uma guerra em nome do Senhor. Mas infelizmente nem todos vieram para essa guerra. E no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 23, nos diz: amaldiçoai Amerós, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai duramente os seus moradores. Isso por quê? Porque não vieram em socorro do Senhor, vírgula, em socorro do Senhor
e seus heróis. Queridos, tem muita gente que infelizmente aceita de boca o evangelho, aceita Cristo por aceitar e não se empenha na obra da salvação de almas. E o texto traz uma maldição, infelizmente, para aqueles que não se empenham nessa guerra, nessa obra de ajuntar tesouros no céu. Ellen White, no livro Serviço Cristão, capítulo 3, ela pega esse verso de Juízes e ela diz: como ilustração da falha de vossa parte em vir ao socorro da causa de Deus, como era vosso privilégio, foram-me lembradas as palavras: amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, duramente amaldiçoai, porquanto não vieram em socorro do Senhor com os valorosos. Aqui tem uma maldição, uma advertência para todo aquele que menospreza, que negligencia a obra de Deus. Queridos, maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa luz, ela ilumina a nossa vida e faz com que os outros sejam iluminados também. Negar a luz para os que estão em trevas é se desviar dela, é não vivê-la. E há uma classe, ela ainda continua, representada por Meroz. O espírito missionário jamais se apoderou de sua alma. Os apelos das missões estrangeiras não os despertaram para a ação. Que contas prestarão a Deus esses que coisa alguma estão fazendo em sua causa? Coisa alguma para ganhar almas para Cristo? Esses receberão a sentença: servo mau e negligente. Mateus 25, 26. Queridos, eu peço a Deus que você e eu estejamos longe dessa classe. O que tem feito por Cristo? Pensa aí, o que você fez hoje, ou ontem, ou essa semana, ou esse mês, ou esse ano, ou esses 2 anos, ou esses 10 anos. Quantas almas têm conhecido a Cristo por meio da sua vida, por meio dos seus dons? E eu não estou falando de grandes feitos, viu? Porque o Senhor, Ele olha cada feito. Desde limpar o chão da casa de Deus, até um grande pastor, em qualquer cargo, já é uma bênção, já é um passo. Você já está saindo do zero. Mas, queridos, não se acomode. A Bíblia tem outra maldição para os mornos. Deus está a ponto de vomitar os mornos. E os mornos é aqueles que professam servos de Deus, mas não estão queimando, não estão quentes. E fervor que vem de Cristo, que vem da comunhão, gera missão. A comunhão gera missão. Missão fraca é o resultado de uma comunhão fraca. Será que você e eu nos encaixamos nesses que coisa alguma estão fazendo para ganhar almas? Ah, Léo, mas eu me preocupo só comigo e com o meu lar. Queridos, é uma falha. É claro que se você vai salvar os de fora em detrimento dos de dentro, a Bíblia também diz que você é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5,8. Claro que o seu primeiro foco é estar em Cristo e guiar o seu lar, mas é necessário trabalhar pelos outros, ensinar os seus filhos a trabalhar pelos outros. Ainda diz ali, ela em uma visão, ela diz: abriu-se outro livro, no qual se achavam registrados os pecados dos que professam a verdade. Sob o cabeçalho geral de egoísmo, olha só, vinha uma legião de pecados. Em verdade, não tinham a fazer confissões como a dos vis e baixamente corrompidos, mas como a figueira, eram amaldiçoados por não produzirem frutos. Conquanto professassem ser servos de Cristo, não lhe trouxeram almas. Essa visão é surpreendente da serva do Senhor, é uma visão do juízo. E ela vê uma lista de pecados que estão em colunas. Então ela tem os maiores na parte de cima,
e embaixo os que vieram por causa dele. E nesse caso ela cita o egoísmo. E ela diz que embaixo do egoísmo no juízo existem vários outros pecados provenientes dele. E um deles é pessoas que não são más como o mundo é. Pessoas que não roubam, que não matam, que não fazem essas atrocidades, mas pessoas que infelizmente não manifestaram fruto. Por quê? Porque falavam que eram servos de Cristo, mas não lhe trouxeram. Mas ela continua. Houvesse a causa de Deus dependido dos esforços desses, a causa teria definhado. Pois eles não somente retiveram os meios que lhes foram emprestados por Deus, mas a si mesmos se retiveram. Cada um devia demonstrar na família e na vizinhança uma fé viva, mediante a bondade manifestada ao pobre, a compaixão para com o aflito, o empenhar-se em obra missionária e o ajudar a causa de Deus com seus meios. Mas como feroz, a maldição de Deus repousou sobre eles, pelo que não fizeram. Queridos, você não peca somente pelo fazer, viu? Mas pelo não fazer. Aquilo que te vem à mão, faze-o conforme as suas forças, né? Aquele que sabe o que deve fazer, mas não faz, peca nisso. Tiago diz. Esse grupo, no grande dia, no juízo, eles não terão pecados graves como o mundo tem, aos olhos do mundo. Mas um dos maiores erros desse povo foi o egoísmo em viver somente para si e não se doar. Queridos, o princípio do governo de Deus é o amor, por isso que Deus amou o mundo. Mas quem ama se doa, por isso que o texto prossegue. Amou o mundo de tal maneira que deu. Biblicamente, o contrário de amar, de se doar, é o egoísmo. E esse grupo, diz a serva do Senhor, ela viu esse grupo de crentes sendo amaldiçoados, perdidos naquele grande dia, porque viveram somente para si mesmos. Não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Se entrares ali, haverá alguma pessoa nas cortes da glória que encontrou entrada ali por vosso intermédio. Queridos, no céu você só vai estar lá se você for salvo pela graça de Cristo. Essa graça, biblicamente, ela te transforma, te renova e te faz um missionário. A consequência será almas sendo salvas pela sua própria vida. E o Senhor, que é onisciente, já viu que ninguém vai estar salvo no céu sem uma coroa com estrelas. Você sabe bem que cada estrela representa uma alma, alguém que de alguma forma você colaborou para que ela conhecesse a Cristo e fosse salvo. E o texto diz que não vai ter ninguém no céu com uma coroa sem estrelas. Olha que coisa séria. O mundo, ele necessita, o mundo carece de missionários, consagrados missionários no país natal. E não será nos livros do céu registrado como cristão ninguém que não tem espírito missionário. Ninguém. Que, querido, se você está aí morno, se você está aí cansado, já não age mais para Deus, querido, você precisa passar pelo reavivamento e pela reforma. Se eu estou assim também, eu preciso ser reavivado, eu preciso ser reformado, restaurado. Queridos, não vai ter ninguém registrado no céu, nos livros do céu, que não tem espírito missionário. O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Às vezes a gente batiza muita gente e diz assim: olha, o seu nome está no livro da vida. Aqui diz que está no livro da vida aquele que entra para o serviço de Deus.
Daí a necessidade no estudo bíblico de preparar aquele membro para trabalhar para Deus, da forma que ele sabe, da forma simples que for. É um livro que você sabe dar? Dê livros. Folheto? Dê. Sabe fazer um pão? Faça. Sabe cantar? Cante. Sabe varrer a casa de Deus? Varra, mas varra com amor. Quem entra para o serviço de Deus, entra no livro da vida. Jesus ordenou aos seus discípulos: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas 10, 20. Paulo fala de seus fiéis cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, o próprio Paulo, em Filipenses 4:3, ele indica os nomes de quem estava cooperando, estando no livro da vida, e não quem estava sem fazer nada. Judas, esse verso aí, Judas verso 22 e verso 23, e Provérbios 24, verso 11 e 12, eu trouxe esses dois versos na versão Bíblia Viva. Olha aqui, versos fortes, né? Primeiro verso aqui, ó, o Judas, né? Liberte as pessoas que foram injustamente condenadas à morte e caminham tropeçando para o lugar onde serão mortas. Essa aqui é a versão Bíblia Viva do livro Judas, verso 22 e 23. Libertar as pessoas que estão indo para a morte, para o fogo. Olha o que diz Provérbios 24, 11 e 12, Bíblia Viva. Não fuja da responsabilidade, dizendo que não sabia do caso. Deus conhece os seus pensamentos. Ele sabe muito bem o que se passa no seu coração e dará a cada homem a recompensa merecida pelos seus atos. Queridos, é uma responsabilidade sua. Agora, quer que eu seja sincero? Para o verdadeiro servo e serva de Deus convertido, a missão não é uma coisa assim, de responsabilidade simplesmente. Ela é um prazer. A pessoa que conhece a Cristo, lembra de João, capítulo 4, da mulher no poço? A mulher teve encontro com Cristo. Ela ouviu a voz de Cristo. Cristo falou com ela. Ela viu a Cristo. Ela teve uma comunhão. Na comunhão, o coração dela ardeu. E o que foi feito ali? Ela saiu correndo, deixou o seu cântaro e foi correndo por Samaria toda, falando assim: eu vi o Messias, venham vê-lo. Ela falou com prazer. Então, o texto aqui diz para a gente não fugir da responsabilidade. E eu vos digo que não devemos fugir desse prazer, dessa bênção que é fazer parte da obra de Deus. Queridos, a mais elevada de todas as ciências é a de salvar almas. A maior obra a que podem aspirar criaturas humanas é a obra de atrair homens do pecado para a santidade. Amém. Lindo verso. Queridos, pensa aí, você que tem os seus filhinhos, os seus netos. Que ciências, que aula que eles têm, né? Tem aula de matemática, tem aula de geografia, de português. Aqui diz que a maior ciência, o maior estudo que você pode dar para o seu filho é ensiná-lo a ganhar almas. Olha que fantástico. Levar o seu filhinho desde pequenininho para a rua, leva e dá livro, e dá folheto, e vai dar estudo bíblico, leva ele e mostra para ele o prazer que é. Coloque gosto nele. Não faça disso um fardo, por favor. Faça disso um prazer. Ele tem que entender que bênção que é preparar pessoas para o céu. É a maior ciência que tem. Estude ela, se dedique. Unicamente aqui vem o maior método. Você quer um método infalível? Método de Cristo. Unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por ele. Ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes confiança. Ordenava então: segue-me. Essa é a obra de Cristo. É simples, porém demanda o seu tempo, demanda o seu esforço. É sair da zona de conforto, estar entre o povo, não se misturando a ponto de se corromper, mas se misturando para
exercer influência, não para ser influenciado, mas para influenciar, não para se transformar em trevas, mas para ser luz. Como? Desejando bem, manifestando simpatia, ministrando-lhe as necessidades, suprindo as necessidades, e granjeava-lhes o que? A confiança. E aí depois disso, ele falava, segue-me. Falta muito isso na minha vida, e talvez na sua. Talvez na sua. Na minha eu sei que falta, na sua eu não sei. Mas esse é o método de Cristo. Esse próximo texto aqui, é um texto que está na seção 12 do livro Obreiros Evangélicos. Olha que fantástico. Esse texto mostra algumas frases que serão ditas por pessoas que foram salvas pela sua vida no céu. Um deles vai falar assim, ó: eu era pecador, sem Deus e sem esperança no mundo, mas você se aproximou de mim e atraiu minha atenção para o precioso Salvador como minha única esperança, e eu criei nele. Eu me arrependi dos meus pecados e foi-me dado assentar juntamente com os seus santos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você já pensou, você chega no céu? Que bênção! Salvo, e alguém chega ali e fala assim: ei, foi você que me deu aquele livro, você que me deu aquele folheto, foi você que foi na minha casa me fazer visita, você que fez aquele pão, você que falou aquela palavra de conforto e de incentivo, e por causa dessa palavra, por causa dessa aproximação, você atraiu a minha atenção para Cristo, e eu consegui, eu me entreguei, eu me arrependi, e hoje estou aqui, salvo. Outros ainda vão falar: olha, eu era pagão, em terras pagãs, e você deixou o seu conforto, o seu lar confortável, e você veio aqui me ajudar, e me ajudar a encontrar a Jesus, e a crer nele como o único Deus verdadeiro. Por causa disso, eu destruí os meus ídolos, e eu adorei a Deus, e agora estou vendo ele face a face, estou salvo, eternamente salvo, para ver perpetuamente aquele a quem amo. Então, eu o vi apenas com os olhos da fé, mas agora vejo tal como ele é. É-me dado agora exprimir aquele que me amou e me lavou dos pecados em seu próprio sangue, minha gratidão por sua redentora misericórdia. Então, muitos de fora, de outros países, vão agradecer aos missionários que deixaram sua vida de conforto para salvá-los. Quando o desespero, um deles vai falar: acorrentava minha alma à descrença, o Senhor te enviou a mim, para dizer-me palavras de esperança, palavras de conforto, trouxeste-me alimento, abriste-me a palavra, despertando-me para as minhas necessidades espirituais, trataste-me como irmão, você teve compaixão de mim, você teve simpatia com as minhas dores, e você me restaurou. Eu estava como uma alma quebrantada e ferida, de maneira que me foi possível agarrar a mão a Cristo, estendida para me salvar. Em minha ignorância ensinaste-me com paciência, que eu tinha no céu um Pai que de mim cuidava. Leste-me as preciosas promessas da palavra de Deus, inspiraste-me a fé em que ele me havia de salvar. Meu coração foi abrandado, rendido, despedaçado ao contemplar o sacrifício que Cristo fizera por mim. Eu tive fome do pão da vida, e a verdade foi preciosa à minha alma. Agora estou aqui salvo, eternamente salvo, para viver eternamente em sua presença e louvar aquele que deu a vida por mim. Queridos, esse é o tesouro. Você não vai ter a sua casinha, o seu dinheiro, as suas posses, o seu nome, os seus cursos. Eu não estou falando que isso não tem valia. Aqui nessa terra, Deus pode dar essas coisas para que você dê glória a Ele. Mas entenda que o ajuntar na mente de Cristo está relacionado com as tanto de pessoas que você está salvando hoje. Esse é o tesouro no céu. Esse é o maior investimento, mais que Bitcoin, que dólar, que euro, maior que tudo, as almas.
E no dia final, quando a riqueza da terra vier a perecer, o que acumulou o tesouro no céu contemplará aquilo que foi ganho pela sua vida. Que fantástico! Se dermos ouvidos às palavras de Cristo, então, ao reunir-nos em torno do grande trono branco, veremos almas que foram salvas por nosso intermédio. Amém! E saberemos que uma salvou a outras, e estas ainda outras, um grande grupo levado ao porto de descanso, em resultado de nossos labores, nossos trabalhos, para aí depositar suas coroas aos pés de Cristo e louvá-lo através dos séculos intérminos da eternidade. Com que alegria há de o obreiro de Cristo contemplar esses remidos que partiram da glória do Redentor. Quão precioso será o céu para aqueles que houverem sido fiéis na obra de salvar almas. Você já pensou? Você olhou para o Zé e fala: Zé, aquela visita lá que eu fiz, o Zé fala: pois é. E eu visitei o João, e o João veio também, o João visitou o Marcos, e você vai ver uma linha gigantesca. Que lindo isso! Você tem que fazer parte disso. E para finalizar, queridos, a gente chega ao fim aqui. Diante da sua telinha você tem um pequeno mapa aí do estado de Mato Grosso do Sul. Aí você está vendo no centro, né, quase que no centro, Campo Grande, e uma pequena cidadezinha chamada Coxim. Foi lá, em torno a mais de 40, 50 anos, uma tenda de adventistas foi posta ali, nessa cidadezinha chamada Coxim. Pessoas que se dispuseram, pessoas que saíram do seu conforto, da sua sala, do seu bem-estar, do seu jogo, do seu divertimento, do seu entretenimento. Eles saíram e eles foram se dedicar durante um tempo a uma grande tenda em Coxim, tenda de evangelismo. Lá eles cantavam, lá eles tocavam, lá eles ofereciam aos moradores estudos bíblicos. Foi ali, eu não sei bem que ano foi, mas cerca de 40, 50 anos atrás, esse grupo, ele conseguiu pregar o evangelho para muita gente mesmo. E dentre essa gente, tinha um grupo que era a família. Era a família da minha esposa. E foi a avó dela. E foram os tios, e tias, e primos. E muitos, até hoje, graças ao Senhor Deus, são adventistas fiéis, membros, que trabalham para Deus. Por meio da avó dela, ela conheceu também o evangelho. Ela era muito nova e a avó dela levava ela pequenininha para os cultos. E ela com seus pais mudaram-se para São Paulo. E os seus pais não eram adventistas, mas ela tinha um conhecimento pequeno pela avó dela. E quando ela tinha cerca de 10 a 11 anos, ela passou em uma rua e ela viu uma placa, Igreja Adventista do Sétimo Dia. E lá ela começou a frequentar, fez parte do clube. Lá ela teve estudo bíblico, lá ela se batizou. E depois de alguns anos ela conheceu a mim. E ela apresentou esse evangelho para mim. E nós começamos então o Ministério Restauradores de Brechas, que é esse que você está vendo, esses vídeos. E graças ao Senhor Deus, nós temos ensinado os nossos filhos muitas lutas. Somos uma família muito falha, mas o Senhor tem dado a nós a graça de ensinar os nossos filhos a fazer essa obra de Deus. A mesma obra que foi feita pela família da minha esposa em Coxim. E por meio dessa obra, os parentes dela, depois ela, depois eu e agora os meus filhos e muita gente que tem ouvido falar sobre Cristo,
por meio da obra nossa e de muitos outros. Muitos outros, eles tiveram o conhecimento de Cristo, porque alguém lá atrás se dispôs a sair do seu conforto e fazer a obra de Deus. Queridos, o Senhor Deus, Ele te chama a juntar tesouros no céu. O que você tem feito pela obra dele? Quanto do seu tempo você tem disposto a trabalhar por Cristo? Eu quero fazer por ti e por mim. Vamos juntos? Querido Pai, querido Deus, no nome santo de seu Filho, Pai, eu te sou grato por essa obra de ide. Ide, o Senhor mandou o seu povo ir, Pai. E muitos que foram, saíram e voltaram com seus feixes cheios, Pai, com frutos. Ó Senhor, desperta a minha vida, desperta a vida de quem ouve, de quem assiste esse vídeo, Pai, para que nós possamos fazer parte dessa grande obra de ajuntar tesouros no céu, de ganhar almas para o seu reino. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.